E aí ele fala: o mesmo Deus de paz os santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. É interessante que não começa com o corpo, começa com o espírito. Por quê? Porque a santificação, ela é um processo de salvação também. E assim como a salvação ela tem que começar de dentro para fora, a justificação é de dentro para fora, a santificação também, no exterior, vai refletir o que está no interior. Ela começa no espírito, que é o âmago do ser humano, né? O homem interior, que Paulo vai usar essa expressão algumas vezes, é onde está a consciência, né? Então, ou seja, vai falar muito sobre a questão do caráter, da integridade, né? Santifique todo o vosso espírito, a vossa alma. Cuidado com as suas emoções. Cuidado com as suas emoções. Quantas pessoas que são completamente desequilibradas emocionalmente. Completamente. Né? Quantas pessoas que surtam fácil, né? E nós estamos vivendo uma era de ataque à mente, ataque à alma. Cuida de sua alma. Tome cuidado com as suas emoções. Tome cuidado com a sua mente. Cuide dela, né? E que o Senhor possa trabalhar na sua vida, no seu interior. O Senhor possa te curar interiormente, né? Você vai ver no livro de Salmos, muitas vezes, Davi exortar a própria alma, né? Espere em Deus, ó minha alma, confie em Deus, né? Quantas vezes ele mesmo dizendo para si mesmo, exortando a própria alma. E no corpo, né? Que aí ele tem que estar santificado, sim, para Deus, né? Santificado, né? Livre de todo mal. É todo o ser, né? Fala que santifiquei tudo, né? A santificação tem que ser completa. Porque se ela não for completa, não adianta. Quando eu li no início da minha fé, um dos primeiros livros evangélicos que eu li foi o livro O Mundo em Chamas, autor Billy Graham, um famoso evangelista do século passado. E nesse livro Billy Graham falava que se eu quiser, uma pessoa, ele falou, olha, a questão de mudar a natureza, como que é? Então ele falava, você pode pegar um porquinho, lavar ele, passar perfume nele, pôr um laço, pôr o que quiser nele, e dizer, mudei o porquinho. Mas na primeira poça de lama que ele vê, ele vai pular lá. Por quê? Porque a natureza dele não mudou, ele continua sendo porco. Então a natureza vai ser mudada só com a ação de Deus. Eu não consigo mudar as pessoas, você também não. Mas Deus pode, o Espírito de Deus pode fazer isso. Ele pode. Lá no livro de Ezequiel, ele fala que chegaria um tempo, né, Ezequiel capítulo 36, em que ele faria uma obra da nação de Israel, tiraria um coração de pedra e colocaria um coração de carne. Ele estava falando em mudar, né, as pessoas, e poria seu Espírito, o Espírito Santo, neles. Seja santificado, então, Paulo fala todo espírito, alma, corpo. Que Deus pode fazer o que nós não podemos. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra com todos, baseado num livro da Bíblia que eu considero muito amado, não só dos cristãos, sejam eles evangélicos, católicos, mas também judeus, no mundo inteiro. É o livro dos Salmos. E hoje a gente vai falar sobre Salmos, um livro terapêutico. O livro de Salmos, escrito há cerca de 3.000 anos atrás, continua muito atual para os dias de hoje. Eu não vou falar sobre um salmo especificamente, mas a gente vai dar só um leve apanhado sobre o livro em si. E numa outra oportunidade a gente comenta um especificamente. Hoje a gente vai apanhar. O livro de Salmos tem mais de um autor, não é um único autor. Davi é o maior autor do livro, né? Escreveu 73 capítulos dos 150 capítulos. Asaf escreveu alguns, os filhos de Coré outros, Moisés escreveu um, que é o Salmo 90, Salomão escreveu 2,
que é o Salmo 45 e 72. Como eu disse, é uma literatura terapêutica, muito embora escrita há 3.000 anos atrás. Tem como um livro escrito há 3.000 anos atrás falar tanto aos nossos corações como esse livro fala hoje? Somente um livro inspirado por Deus poderia fazer isso. Quantos livros que foram escritos há 20, 30 anos atrás já estão obsoletos, né? Livros de 100 anos, 50 anos, 20 anos, obsoletos já. O livro de Salmos, 3.000 anos, é um livro atual. É um livro psicoterapêutico porque ele fala a alma do homem como nenhum outro. A gente começa o livro de Salmos, Salmo 1, né? Onde ele fala que sobre o bem-aventurado, né? Aquele que não se assenta nas rodas dos escarnecedores, né? Porque ele crescerá junto a ribeiros de água. Um salmo lindo, é o primeiro salmo, é um salmo introdutório. Muito embora às vezes esse salmo não é lido corretamente. Eu deveria ler esse salmo corretamente, lendo a partir de Jesus Cristo. Quem é o escarnecedor para Jesus? Será que é o mesmo que eu interpreto como escarnecedor? Talvez você tenha algumas surpresas só em fazer essa pergunta. Depois a gente dá um salto. O Salmo 23, que é um salmo famosíssimo. É o salmo do pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo que também às vezes não é interpretado correto. Porque geralmente as pessoas colocam uma preposição na frase onde não tem. O Salmo 23, versículo 1 não diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Igual constantemente a gente vê as pessoas falando. E errado, né? Mas é só uma preposição, mas é uma preposição que muda o sentido da frase. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, vírgula, nada me faltará. Qual que é a diferença? A diferença é que se eu interpretar contando uma preposição e, eu dou margem para a teologia da prosperidade. O Senhor é meu pastor, então nada vai me faltar, porque o Senhor é meu pastor. Então eu posso pôr Deus à parede, eu posso exigir, reivindicar isso e aquilo. Quando eu leio corretamente como está no texto, muda o sentido. O Senhor é o meu pastor, vírgula, nada me faltará. Qual que é a mudança disso? Total. Eu estou dizendo que independente da circunstância que eu vivo, com problemas ou não, com saúde ou não, com recurso financeiro ou não, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muito embora às vezes me falte tudo, mas se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É a presença de Deus, é a paz de Deus. Viu como mudou? Aí a gente vai para o Salmo 46. O Salmo 46 é também muito conhecido. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Um salmo que fala muito aos nossos corações. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Esse salmo fala muito que a gente vive hoje num momento de pandemia, um momento em que muitas pessoas estão aí deprimidas, estão aí com medo até de sair da porta para fora, muitas pessoas, casos de depressão que vem aumentando muito. Esse salmo fala muito, porque fala que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Deus está conosco, embora que pode haver até cataclisma no mundo, mas ele permanece conosco, ainda que haja tsunamis aí na natureza, no mundo social, político, Deus está conosco, é o nosso refúgio. O outro salmo seria o Salmo 91, esse sim também extremamente famoso, que às vezes é lido quase como uma literatura esotérica, as pessoas põem aberto em cima da sala de estar para espantar maus fluidos, maus olhares, más energias, põe às vezes aberto até debaixo do travesseiro, né? Aí lê ele quase como forma esotérica, né? Sendo que na verdade esse salmo é um salmo que também fala da nossa segurança em Deus, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí ele vai citar diversas situações: a seta que voa de dia, a mortandade, a praga do meio-dia, a mortandade que assola a noite, a praga que assola o dia.
o laço do passarinheiro. E ele não está dizendo que quem crê nesse salmo vai evitar todas essas coisas. O que o salmo está dizendo é que mesmo vivendo em meio a tudo isso, as setas, se fosse hoje seria a bala perdida, as pragas de dia, de noite, mas mesmo assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está guardado em Deus, né? É uma segurança, Salmo 91. E aí, para encerrar, eu poderia falar de muitos salmos, mas eu gostaria de encerrar no Salmo 139, que é um salmo extremamente psicológico, né? É um salmo onde o maior psiquiatra de todos os tempos no universo nos trata. É esse salmo. Esse é um salmo de Davi, onde ele diz, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus caminhos. E aí ele vai citando, né? Tu me conheces, tu me cercas por dentro, por fora, à direita, à esquerda, por cima, por baixo. Para onde me irei do teu espírito? Sonda-me, né? E conhece todos os meus caminhos. Esse é um salmo extremamente psicológico, escrito pelo maior psiquiatra de todos os tempos, o próprio Senhor Deus. Que fala a nossa alma, que fala que Deus nos conhece. Às vezes as pessoas dizem, eu te conheço, às vezes não conhece. Às vezes você diz, eu conheço fulano, às vezes você também não conhece. Porque quem nos conhece de verdade, no mais profundo do nosso ser, é o próprio Deus, é o Espírito Santo, que nos sonda e nos vê e entra debaixo das nossas memórias, sejam elas mais traumáticas possível, ele entra e nos conhece por dentro e por fora. Leia Salmo como uma literatura, uma leitura terapêutica, espiritual, que fala a alma, que sara também o nosso ser. É a minha recomendação para você. Faça uma leitura diferente do Salmo a partir de hoje. Não como uma reza, não como uma repetição, mas deixe que esse texto lave a sua alma, entre no seu coração, na sua mente e te transmita aquilo que é o objetivo dele, transmitir a paz de Deus, que excede todo entendimento. Amém? Que Deus abençoe. Na próxima vez a gente vai estar falando especificamente sobre um texto específico, mas hoje era apenas um panorama, né, desse livro maravilhoso, milenar, que é o livro de Salmos. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Amém.